Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Quantos se encontram felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Para mim é um privilégio, uma satisfação muito grande poder ter a honraria de ministrar no aniversário de 25 anos dessa Assembleia de Deus. Eu quero desde já agradecer ao pastor Emanuel pela confiabilidade, viu, pastor depositada. Que Deus abençoe o senhor sobre a sábia direção desta igreja. Todo o corpo de membros e os irmãos que reúnem nessa igreja, que visitam, que Deus abençoe vocês poderosamente, amém? Vocês estão numa grande obra, glória a Deus. Ao Tiago, que nos fez o convite, homem de Deus, evangelista Tiago, que Deus te abençoe, viu, homem de Deus, muito obrigado pelo convite, pela responsabilidade, amém? Sou grato. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Daniel, somos do bairro de Santa Luzia, e temos o privilégio de ter o meu pastor e meu pai, juntamente comigo, junto com a cantora Wandra, amém? É um privilégio estar nesta casa, amém? Meus irmãos, aquele que tem a sua Bíblia, por favor, Salmos por número 3. Salmos de número 3. Aquele que tiver achado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu vou ler, meus irmãos me acompanhem, por favor. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu-me desde o seu santo monte, e eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se opuserem contra mim, ou que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Por favor, o verso 5, quem pode? No 3, 1, 2, 3. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Glórias a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, o livro de Salmos, ele é composto por cânticos, por louvores, por poesias. No hebraico, a palavra Salmos é Tehilim. Tehilim fala de louvores. Essa palavra no grego é psalmai, que fala de cânticos. O livro dos Salmos, ele é muito lindo, pois além de ser um livro que compõe louvores, além de ser um livro que tem muitos cânticos e muitas poesias, você observa em Salmos que é o expressar do homem. Outrora, alguém escreve nesse salmo dizendo que está feliz. Outra hora, o mesmo escreve está triste. Os Salmos é o expressar do sentimento do homem. Nos Salmos, você observa num único livro da Bíblia, um homem que vai expressar o seu sentimento. Davi tem, numericamente dizendo, a maior escritura de Salmos, que ele escreve 73. Os filhos de Corá escreve cerca de 10, Asaf cerca de 12, e por aí vai, além dos Salmos que não tem por certeza quem o escreveu. Os Salmos por número 3 é um Salmos a qual nós temos por base e por pano de fundo 2 Samuel, capítulo por número 15. O cenário a qual é passado nesses Salmos é um cenário de estabilidade, é um cenário de organização, é um cenário a qual Israel nunca vivera antes, porque Israel vivia um cenário a qual não havia mais guerra, Israel vivia um cenário a qual não havia mais pelejas,
E este cenário de não haver mais pelejas, de não haver mais guerras, de não haver mais lutas, vai trazer um comodismo à liderança do reino. Líder esse chamado Davi. O maior erro de Davi aqui é que a estabilidade de não ter guerras, de não ter lutas, vai trazer um comodismo tão grande para ele, tão grande, que ele vai deixar de ir para as pelejas que ele lutava, ele vai deixar de lutar as lutas que um dia ele lutou, vai deixar de pegar as ferramentas de batalha que um dia ele pegou, vai deixar de liderar um povo no exército, em uma peleja que um dia outrora ele liderou. Agora, Davi se encontra em um palácio, e neste palácio ele não peleja mais. Quem peleja é o seu exército sobre a liderança de Joabe. Observamos aqui que Davi, ele não está em peleja, Davi não está em guerra, Davi não está em luta. Quem luta não é ele, quem luta são os seus liderados. Observamos aqui num certo momento que havia uma mulher chamada Betseba. Betseba, mulher de Urias. Urias era soldado da segunda hierarquia do exército de Israel. A segunda hierarquia era aquela que ficava no meio dos soldados, porque nas hierarquias, os mais jovens, para pegar experiência, eram aqueles que ficavam de peito aberto e ia à luta. Normalmente eram os que morriam mais rápido. Porém, na segunda hierarquia, ficavam Urias e os demais líderes, para liderar os mais jovens. Observamos aqui que enquanto Urias está em batalha, a sua mulher está despida e a tomar banho. Davi está no seu palácio, e do lado de fora, acima do seu palácio, Davi vai notar que uma mulher está se banhando. Agora, Davi deseja o que não é seu. Agora, Davi quer para ti aquilo que não é dele. Agora, Davi se encanta por aquilo que não é dele. Observamos aqui algo. O problema de Davi não é deixar de ir para as batalhas. O seu problema não é muitas vezes deixar de orar porque a frieza bate. O seu problema muitas vezes é o que você faz enquanto você não ora. O problema de Davi não é não pelejar. O problema dele é o que ele faz enquanto ele não peleja. Vou repetir. O problema dele não é deixar de pegar numa espada ou no escudo. O problema dele é o que ele faz, pastor Zéias, enquanto ele não está num campo a pelejar. O seu problema não é que às 3 da manhã você deixou de orar. O problema é o que você faz enquanto você não ora pela madrugada. O seu problema não é deixar de ler a palavra porque a frieza bate. O seu problema é o que você faz enquanto você não lê a palavra. O seu problema não é você deixar de jejuar. Como eu disse, a frieza bate. Mas o maior erro é o que você faz enquanto você não jejuma. Aqui está o problema de Davi. E eu preciso que você preste atenção em mim, que eu quero ser sucinto. Aqui está o erro de Davi. Me pergunta qual? Olhar para aquilo que não é dele, no momento que era para ele estar pelejando. A hora não era para Davi estar visualizando, era para ele estar pelejando. E se você quer pegar algo aqui que é interessante, o problema que vivenciamos na igreja hoje é que as pelejas diárias que nós deixamos de lutar são um sinal para o adversário vir lutar e nos acertar. As pelejas e as lutas que nós deixamos de lutar são um sinal de fraqueza para o adversário que vem nos atingir. Olha para cá, Davi não peleja, Davi não luta, e este é o problema. Enquanto Urias e o exército está pelejando, Davi manda chamar Betseba. Betseba se deita com Davi. Davi tem um pensamento, e este pensamento é causado pelo profeta. Quando Davi se deita com Betseba, passou-se pouco tempo e um profeta entra dentro do palácio e diz a Davi: Davi, certo homem
tinha uma ovelhinha. E certo viajante rico, que tinha muitas ovelhas, viu a beleza nesta única ovelhinha deste homem pobre, e a tomou para si. Davi, o que deve ser feito para tal homem, que tendo muitas ovelhas, pegaste a ovelha daquele menor que tiveste apenas uma? Davi não pensa que é ele, e diz: profeta, que mate este homem. Aí vem a contrapartida. Davi diz para matar, mas não sabe ele que o homem que peca é ele. Aí o profeta aponta para ele e diz: Davi, então este homem é você. Este homem é você, que tendo muitas ovelhas, pegaste a ovelha daquele que não tem. E ainda por cima, olha para cá, o problema não é tanto assim pegar a ovelha de Urias. O mal é que Davi está lutando pelas costas de um homem que está pelejando as pelejas que era para ele batalhar. O mal que Davi está dando rasteira em quem peleja as pelejas que era para ele lutar. E este é o mal. Por quê? Enquanto era para mim estar lutando, eu não estou. Enquanto isso, alguém morre em meu lugar. E neste momento, eu desejo aquilo que é de alguém que está morrendo no meu lugar. Passou-se as épocas. Agora, Davi, para encobrir o seu erro, manda chamar Urias. Urias vem ao palácio, se assenta na porta, e a palavra de Davi para ele é: homem, vá à tua casa e se deite com a sua mulher. O pensamento de Davi era o seguinte: sendo ele deitado com Betseba, digamos que na segunda, ele queria que na terça Urias deitasse com ela, para que se porventura tivesse um filho no pensamento, olha, não é de Davi, é de Urias. Por quê? Porque se na segunda Davi deitou-se com ela, na terça o marido veio e deitou. Então aí encobriria o erro de Davi. E se tal criança nascesse, Davi conseguia encobrir. Porém ele quebra a cara. Por quê, Daniel? Porque quando ele diz para Urias, vá à tua casa, deite-se e tenha com a tua mulher, a palavra de Urias é a seguinte: meu rei, não importa a mim, e não vale a mim, que enquanto a arca está em tenda, Joabe está em tenda, e o povo está em guerra, que eu vá para minha casa e me deite. Vou repetir isso aqui para quem está ligado. O que Urias está dizendo é o seguinte: eu sou de peleja, eu sou de batalha, e quem é de batalha não tem tempo para deitar em casa e dormir. Quem é de batalha, ele vai para a peleja, pega a espada, levanta o escudo e diz: eu não vou dormir, eu vou para a peleja. Eu não vou ver minha casa falecer, meu ministério ser destruído, eu vou para a peleja. Eu vou para a guerra, mas vou pelejar por aquilo que Deus me proporcionou. Davi novamente. Tiago, evangelista Tiago. Davi novamente. Chega para Urias. E Davi, irmão, cai entre nós. Davi estava de brincadeira, né? Davi chega para Urias. Urias, entra no meu palácio. Porque entrar no palácio do rei era honra. Urias teria uma honra. Mas uma honra levada a um desrespeito causado pelo rei. Eu prefiro ser honrado no tempo de Deus do que receber honrarias que não era para mim receber. Um banquete está preparado, tudo feito a Urias. Sabe qual é a palavra de Urias de novo? Rei, os meus irmãos em peleja não têm água nem para beber. Os meus irmãos em peleja não têm nem um pão a morder. Os meus irmãos em peleja não terem uma fruta a comer. E o Senhor quer que eu, que estava em peleja, assente à sua mesa e se alimente, seja farto daquilo que em batalha os meus irmãos não têm. Então, rei,
eu não subirei. Mas homem, por quê? Porque o meu momento não é de se alimentar e ter alegria. O meu momento é de pelejar. O meu momento é de pelejar. Sabe por que você tem perdido pelejas na sua vida? Sabe por que você tem perdido a sua casa, a sua família? Sabe por que teu filho? Sabe por que o emprego? Tudo tem desmoronado de uma hora para outra? É porque antes você orava, antes você jejumava, antes você lia a palavra, antes você fazia o que era para fazer em tempo de guerra. Porém hoje, o que tu fazia anos atrás, já não ora mais, já não lê mais, já não jejuma mais. Enquanto isso, o adversário está olhando para você e está dizendo: olha, é assim que eu quero ela, é assim que eu quero ele. Por quê? Porque um crente que não ora, que não jejuma, que não busca, é presa fácil para o diabo. Mas eu quero ver o adversário ver uma mulher cheia de Deus, um varão cheio de Deus, e querer se mexer com ela. Escuta, enquanto você não ora, enquanto você não jejuma, o adversário se aproxima, ele te abraça. Mas essa noite Deus manda ele dizer: é necessário voltar a lutar, é necessário voltar a revestir-vos da armadura de Deus, é necessário voltar a pegar na espada, no escudo e ir para a peleja. E só quem vai para a peleja essa noite. Só quem vai para a peleja essa noite. Escuta. O erro de Davi fica ainda maior. Porque ele diz a Joabe: Joabe, pega Urias. Em vez de colocar na segunda hierarquia, coloca na primeira. Você lembra que eu disse que na primeira hierarquia é mais fácil morrer? Então o desejo de Davi é o quê? A morte de Urias. Por quê? Além de pegar aquilo que não é dele, ele quer matar o dono daquilo. Além dele não zelar e não cuidar daquilo, ele quer matar quem zelou e cuidou daquilo. Olha para cá. Urias é posto na primeira hierarquia. A guerra vem contra os filisteus, Urias morre. E em sequência disso, quem morre é o Eliã. Eliã, ele era sogro de Urias, pai de Betseba. Ele falece. Há duas mortes de homens experientes em batalha. Quando a notícia roda no reino, eles começam a dizer a seguinte questão: como é que um homem de peleja experiente, que era para estar no meio da batalha, estava de frente? E logo eles analisam a seguinte questão: por que não demorou muito a Urias morrer para Betseba tornar-se esposa de Davi? Agora olha para cá, entra o profeta novamente, aponta a Davi e diz: Davi, a espada do Senhor não se apartará da sua casa. Betseba está grávida. A criança nasce. O menino nasce. E enquanto o menino nasce, este é o fruto do pecado. Nascendo ele, o menino passa mal durante uma semana. E a morte é esperada. Enquanto isso, Davi está triste, rasgando a sua veste, não se alimenta, não tem compostura de rei, deixa o trono vazio, que na cultura judaica, trono vazio é sinal de desordem. Enquanto o fruto do pecado está de pé, o líder está em desordem, está triste, não se alimenta, não se alegra. Não, vou repetir para ver se você se liga e pega isso aqui. Enquanto o fruto do erro está de pé, o trono está em desordem, o rei não se alimenta, o rei não se alegra. Mas a partir do momento que o fruto do pecado morre, o rei se alegra novamente, se alimenta novamente, jejuma novamente, ora novamente, prega novamente. Por que, Daniel? Porque enquanto o fruto do pecado estiver pesando a minha mente, eu não me alegro. Mas a partir do momento que o fruto morre, eu tenho vontade de orar, de buscar e de fazer aquilo que um dia eu deixei de fazer. Porém a espada não se aparta ainda. Passou-se um tempo nesta época,
a qual os filhos de Davi cresceram, Aminon, Tamar e Absalão. A Bíblia mostra que a espada não se aparta da casa de Davi, porque Aminon tem desejo por Tamar, porque Tamar, ela é formosa e ainda não deitar-se com nenhum homem. E isso era um sinal de caráter e de honra para a mulher. Sendo assim, o irmão Aminon tenta agarrar Tamar. À força, Absalão descobre, mata Aminon e a espada desce novamente. Mais uma vez a espada desce. A Bíblia diz que este homem chamado Absalão vai durante 3 anos a uma terra. E nessa terra ele fica escondido. Agora olha para cá. Havia alguém do lado de Davi, no trono de Davi, que estava tramando a morte dele, que estava triste e raivoso porque ele fez algo desagradável. Sabe quem era este? O pai de Eliã, que morreu em peleja, e avô de Urias. Quem é ele? Aitrofel. Aitrofel é conselheiro de Davi, o braço direito no palácio. E em cerca de 3 anos, Davi não percebe que alguém trama contra ele. Por que não, pregador? Porque este que trama não é um adversário assumido como um filisteu. É um conselheiro que te abraça e diz que é teu amigo. Olha para cá. Durante 3 anos, Aitrofel, ele trama contra Davi, planeja contra Davi, já tem tudo armazenado e arquitetado. Só precisa de um fantoche para ser usado. E quem é este fantoche? Absalão. Absalão, ele é trazido de volta ao palácio. A Bíblia diz, por desejo de Davi. Enquanto isso, Absalão tem com Aitrofel. E eles agora concordam em tomar de Davi aquilo que Deus deu a ele. Olha para cá. Quando isto acontece, ou quando isto é tramado, isso aqui me chama a atenção, pastor. Por quê? Este homem, chamado Aitrofel, ele tanto conhece a Davi, que ele sabe a hora que Davi dorme, sabe a hora que Davi janta, sabe a hora que Davi almoça, sabe a hora que Davi vai cavalgar, sabe a hora que Davi vai liderar, sabe a hora que Davi vai ter com sua esposa. Porém, este é o problema. Por que, pregador? Porque o seu adversário, antes de te ferir, primeiro ele te conhece. É verdade. Vai trabalhando, Deus te manda, Jeová. Vou repetir isso aqui. Pastor, antes do teu adversário lhe ferir, primeiro ele vai te conhecer. As tuas fraquezas, o que você gosta de comer, com quem você conversa, ele vai saber toda a tua vida, toda a tua história. Agora algo de ruim acontece, porque Absalão volta e ele está nervoso totalmente. Absalão é trazido por Davi, mas não poderia subir ao palácio. A Bíblia mostra que nesse intervalo de momento, Absalão fica à porta do palácio. E todos que vinham ter com o rei, para ter conselho, Absalão dizia a seguinte questão: olha, o rei não quer ter conversa contigo. Por quê? Porque o rei está no seu aposento. Mentira de Absalão. Porque eles sabiam a hora que iriam visitar Davi, a hora que iriam ter conselho com Davi. Evangelista Tiago, então o inimigo de Davi, que Davi não sabia, trama no seguinte: olha, eu não vou lutar contra o rei, eu vou ganhar os liderados do rei. Eu vim aqui apenas expor uma palavra a você. E eu preciso que mais claro que isso você não vai entender. Se ele não consegue atingir ao pastor, ele quer roubar do pastor os seus liderados. Porque um pastor sem ovelha não é pastor. Aleluia. Olha para cá, vamos lá. Quando esta peleja é iniciada, este menino chamado Absalão, ele reúne 50 homens e manda espiar o palácio. Quando eles espiam, a palavra vem a Davi. Sabe qual é a atitude de Davi? Davi é um homem forte. Davi é um homem de peleja. Davi poderia batalhar e lutar. Mas sabe qual é o pensamento de Davi? Olha,
meu filho ainda é imaturo. E com gente imatura não se bate boca. Por que não, pregador? Eu sei aquilo que Deus deu a mim. Ele pode até sentar na minha cadeira hoje, mas Deus ainda vai me trazer de volta. Sabe qual é o teu problema? É que você tem batido boca com quem não é para bater. Tem criticado, batido boca, fofocado de gente imatura. E isso tem lhe feito mal. Deixa eu lhe dizer, Davi poderia batalhar, poderia lutar, mas ele entende algo que você precisa entender. Com gente imatura não se bate boca. Com gente imatura, apenas se ora. Absalão agora tem trono. Absalão agora tem cadeira. Absalão agora tem reino. Absalão agora tem trono. E eu já vou me adiantar. Salmos por número 3 diz: Senhor, como tem se multiplica os meus... Olha para cá. Quando Davi diz multiplicar, Davi está dizendo no seguinte, evangelista Tiago: o meu adversário assumido, eu já sei quem é e pelejo contra ele. Mas o meu adversário que se multiplicou é aquele que estava do meu lado, que eu não esperava. Então, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. E quem são estes? Os que estavam dentro da casa com Davi, que assentava na mesa com Davi, se alimentava com Davi, te aconselho com Davi. Por isso, a pancada é a maior. Por quê? Davi poderia dizer: Senhor, como tem se dobrado os meus adversários. Mas ele diz, multiplicado. Por quê? A traição de um amigo não vale por um soco, vale por 2. Por quê? Você abraça alguém que diz que é teu amigo. Você convive com alguém que diz que é teu amigo. Se alguém do lado de fora, que você não conhece, é teu inimigo declarado, te dá uma porrada na costela, você espera dor. E essa dor, você vai conseguir aguentar, porque você espera ela. Mas o problema é que da onde vem a pancada, é da onde Davi não espera. Por isso, ele não diz que é a dor dobrada, ele diz que é a dor multiplicada. Porque dor de alguém de fora a gente até aguenta, mas dor de alguém de dentro da casa que nos fere, aí é difícil. A dor de José não era tanto por ser vendido ou comprado por alguém. A dor de José não era que alguém de fora o vendeu, era que alguém da casa vende ele. Vamos adiantar? A Bíblia diz, ela é clara nesse sentido. Agora, Absalão é... Gente, se você não dá um glória aqui... Absalão senta na cadeira. E enquanto Absalão senta na cadeira, Davi vai para o deserto. Daniel, por que Davi vai para o deserto? Simples. Porque lá Davi precisa ser moldado a voltar a ser aquilo que um dia ele foi, que ele deixou de ser com a caminhada. Mas Daniel, por que ele vai para o deserto? Simples, porque deserto é lugar onde a pessoa sai, onde a pessoa entra soberba, sai humilde. É por isso que Davi precisa passar pelo deserto. Por que, pregador? Para ele voltar a ser aquilo que um dia ele foi, que ele deixou de ser, com o tempo e com a caminhada. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Tem gente entrando no deserto porque tornou-se soberbo, porque tornou-se crítico demais, porque fofoca na igreja, bate boca com o irmão do lado e não ama quem está do lado. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Enquanto ele ensinava na sinagoga, os fariseus se levantavam e Jesus dava uma resposta para eles, que os fariseus ficavam sem entender. E logo após, para onde Jesus ia? Para o deserto. Por quê? Porque quando eu estou em peleja, quando eu estou em lutas, não é momento em postar em rede social que eu venci a batalha. É momento de entrar no meu deserto, no meu quarto, e louvar e engrandecer o nome dele, porque eu me deitei, eu me dormi, porque o Senhor me sustentou. Vamos caminhar para o término. Olha para cá. Isso aqui é revelação de palavra. Olha para cá. Absalão. Como é que é seu nome, varão? Marcelo. Absalão tem cadeira. Absalão tem trono. Pastor Oséias, olha o problema. Você em algum momento viu na Bíblia, a Bíblia chama Absalão de rei? A Bíblia não chama Absalão de rei. Por quê? Horrenda coisa é eu querer obter cargos que Deus ainda não me liberou. Horrenda coisa é
eu querer se assentar em cadeiras que Deus ainda não me preparou. Horrenda coisa é eu querer namorar se ainda Deus não me vocacionou ou me deu a preparação. Horrenda coisa é eu casar antes da hora. Horrenda coisa é eu tomar atitudes sem consultar a Deus. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Eu prefiro um dia sentar na cadeira, no tempo de Deus, na hora de Deus, que Ele me preparou, do que sentar numa cadeira que ainda eu não tenho privilégio, que eu ainda não tenho a honra, e chorar na frente, e se lagrimar na frente, e tornar-se triste na frente. Eu prefiro esperar o tempo de Deus do que assentar numa cadeira que Ele ainda não me proporcionou. É por isso que a Bíblia é clara em dizer: quem está sentado na cadeira é Abissar, e quem caminha para o deserto é lá vai a revelação. A Bíblia, para quem quer abrir, você que deseja, vai dizer o seguinte: e Absalão se assentou no trono, e o rei Davi foi para o deserto. Quem tem cadeira é Absalão, mas quem rei ainda é Davi. Vou tornar a repetir: quem tem a cadeira é Absalão, mas quem ainda é rei é Davi. E vou repetir, vou dizer mais. O mal de Absalão é que ele quer cadeira. O mal de Absalão é que ele quer trono. Sabe o que eu aprendo aqui? Trono, cadeira, se faz em fábrica. Trono, cadeira, se faz em fábrica. Você quer cadeira? Pega ela, leva para sua casa, se assenta ela e você diz: a cadeira é sua. Mas a unção proporcionada à cadeira não está em fábrica. A unção da vida de Davi não está numa cadeira ou num trono. É por isso que Davi diz: unge a minha cabeça com e o meu cálice trans. Era porque na época a ovelha tinha caroço na sua cabeça, e quando crescia, a ovelha se debatia e perdia a liderança do pastor. Então Davi está dizendo o seguinte: toda vez que eu, como ovelha, perder a direção do meu pastor, Senhor, unge a minha cabeça com e o meu cálice trans. Aí está o erro de Absalão. Ele quer se assentar numa cadeira no tempo que ainda Deus não proporcionou. Ele quer se assentar numa cadeira num tempo que ainda Deus não direcionou. Olha para cá e vou repetir: cadeira se faz em fábrica, mas a unção sobre a cadeira, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Pregador, olha para cá, entenda aqui uma coisa: mas Daniel, e se arrancar a minha cabeça, aí você falece. Mas se deixar a cabeça no meu corpo, eu lhe digo, você pode até ir no deserto, mas até lá você vai reinar. Vou repetir isso aqui, gente, me ajuda. Você pode até ter perdido a cabeça, mas se tem ela, você pode ir para o deserto, que até lá você vai reinar. Se coloca de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. O André, prepara o louvor, com a permissão do pastor. E eu preciso que os irmãos da igreja fiquem ligados enquanto ela louva, que eu já vou entregar o microfone. A Bíblia diz, olha para cá: enquanto Davi está indo para o deserto, a Bíblia diz, pastor Zé, da seguinte maneira: pastor, e perverteu o coração do povo Absalão. Absalão pegou todos os liderados de Davi. Mas sabe o que eu aprendo? Enquanto Davi está indo para o deserto, só alguém está indo atrás dele. Quem? Itai e mais alguns servos. Sabe o que eu estou aprendendo aqui com os servos que vão a Davi no deserto? É que eles entendem uma coisa: eu fui o teu amigo quando tu tinha cadeira, mas não é porque tu perdeu ela que eu vou te largar. Tu vai para o deserto, mas eu vou contigo. Porque horrenda coisa é eu querer estar debaixo da bênção de um líder que Deus ainda não vocacionou. Eu sei, Davi, que por mais que tu esteja no deserto,
o rei é você. Eu sou sua ovelha, então eu vou contigo no deserto. Sabe o que eu estou dizendo aqui para ti? Tem pessoas que enquanto você tem cadeira te abraça. Tem pessoas que enquanto você está bem te abraça. Tem pessoas que enquanto a obra flui quer visitar a sua igreja direto. Tem pessoas que enquanto o teu ministério é a tua casa, está em riqueza, tem aquele churrasco todo final de semana, quer visitar a tua casa sempre. Mas quando o churrasco cessa, quando a alegria cessa, te abandona. Mas eu aprendo com o Itaí uma coisa: ei, o rei pode até ter perdido o trono, mas não é o trono que faz eu ser amigo dele. O que faz eu ser amigo dele é a aliança de homem a homem que eu fiz com ele. Pode soltar o louvor dela. E enquanto ela louva, você fecha os teus olhos e ore. Entenda por uma coisa: não queira ter um trono se ainda não chegou a hora. Não queira se assentar numa cadeira que ainda não chegou a hora. O mal de Absalão é que ele seria rei, mas foi querer o que era dele antes da hora, sendo que Davi ainda estava vivo. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Deus é Tá contigo. doendo aqui, eu não vou recuar. A cadeira é sua, pastor Emanuel. Deus te deu essa cadeira. Mas tenho pedido. Deus te preparou para Não me essa deixe cadeira. só neste processo. Eu não suportaria. Os Absalão que levantam contra esta obra vai cair por terra. Sou apenas barro. Não há de ficar pode me Absalão de matar. pé aqui. Vou te obedecer, custe o que O mesmo vale para o Senhor, pastor. retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. O eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. O eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. O eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Ele está. Graças a Deus. Graças a Deus.